sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Jorges Amados. Sim, essa sériezinha que trouxe muitas pessoas pro canal Superbra. Cara, eu não tava com muita ideia, mas aí eu lembrei, pô, teve o Charlie Kirk aí e tal, né? Teve um cara que churrascou ele. Pô, esse cara aí compensa um episódio, né? Até porque o Charlie Kirk chama clique e tudo mais. Então eu pensei e falei, pô, da hora, perfeito, né? Oportunidade perfeita de gravar um Jorges Amados aí, né? Então vamos ver, se der bom, né? A série volta com tudo, se der errado, fazer o que, né? A vida. Eu sempre trabalho com a margem do fracasso acima da margem do sucesso, né? Porque quando a gente já opera achando que vai dar errado, quando dá certo a gente fica feliz. Quando a gente opera achando que vai dar certo, quando dá errado a gente fica triste. E a chance de dar errado é sempre maior do que a de dar certo. Mas enfim, vamos falar sobre Tyler Robson, o cara que churrascou o Charlie Kirk, né? Então vamos falar desse malandro aí. Ele é um dos poucos que tem o meu apreço porque ele fez Wagner Tomazoni chorar. Cara, desculpa, uma breve interrupção aqui, né? Eu vou precisar colocar essa interrupçãozinha aqui, porque, cara, não dá, mano. Não dá, vou ter que colocar aqui, já logo no início do programa. Cara, eu tenho certeza que o Wagner Tomazoni não tinha ideia de quem era Charlie Kirk até o Charlie Kirk ser levado de vala, cara. Eu tenho certeza que o Wagner Tomazoni e boa parte dos caras da Liga Nerdola não tinham ideia de quem era Charlie Kirk até o Charlie Kirk ir de vala, entendeu? Eu Superbra, sou um grande exemplo disso, eu não minto. Eu nem sei, ó, nem sabia, mano, era um aleatório aí. Na verdade, eu sabia um pouco porque apareceu alguns memes, assim, dele, né? Às vezes, tudo zoando como ele era estranho, assim, e tal. E aí, eu já sabia, assim, pelo rosto, né? Mas não pelo nome. E quando aconteceu, cara... Ai, meu Deus. Eu vou dizer, cara, eu achei, tipo assim, eu achei dane-se, entendeu? Eu achei engraçado, assim. Você, tipo, não é pra rir de uma situação dessas, né? Não é que eu achei engraçado que eu queria que acontecesse, mas, pô, é porque... Eu não tô rindo disso, eu tô rindo dos caras, entendeu? Que nem o Wagner Tomazoni, que foram correndo lá pro Twitter falar: nós agora somos os extremistas que eles tanto temiam. Nos chamaram de extremistas durante anos. Agora nós vamos mostrar a eles o que é o verdadeiro extremismo. Eu não falo mais com ninguém de esquerda. Agora eles vão entender o que é o verdadeiro extremismo. A esquerda fez tudo. Nossa, cara, nossa, ai. Meu Deus, cara, que bagulho chato, irmão. Tá maluco? Tá doido, cara. Nossa, uma das coisas mais chatas do mundo. Entendeu? Esses caras, Charlie Kirk, mano, ninguém nem sabia quem era esse maluco aqui no Brasil, cara. Com todo respeito aí a ele, a família, mas enfim, né? Inclusive, cara, o Charlie Kirk, ele vale um podcast, né? Só falando dele, né, cara? Porque é impressionante os bagulhos que tem dele, né? O Charlie Kirk, por exemplo, né? O rolê da esposa dele, cara, tem umas histórias muito sinistras. Parece que ela era uma das garotas ali do entorno do Trump. Tem ali também um maluco que supostamente, né, meteu bronca na esposa do Charlie Kirk. Cara, uns bagulho muito assim, zoado mesmo, assim, umas coisas muito feia mesmo, cara, que não é legal, cara, que não é da hora, não anima, entendeu? É uns tecos assim que, mano, poxa, é triste assim de ver, entendeu? Nossa, cara, nossa, velho. O Charlie Kirk, depois no enterro dele lá, bagulho de uma semana depois, a mulher dele lá, tipo, no show, no espetáculo, tudo. Umas lágrimas, assim, muito estranhas, assim. Enfim, cara, eu arrisco a dizer, né? Ela teve um filho, parece, né? E aí tem umas teorias da conspiração que o cara que é o pai de verdade do filho aí não é o Charlie Kirk, é o malandro lá que ficava curtindo os bagulho dela e tudo, sei lá, um cara da política americana que, desculpa, eu não vou saber o nome dessa galera, entendeu? Tem todo um rolê aí do Charlie Kirk que pra mim só piora a situação toda, né? Enfim, esse episódio também vai ter umas conspiraçõezinhas, né? Porque será que foi o Tyler mesmo? Será que foi? Não dá pra saber. Mas enfim, vamos começar falando do Tyler Robson, né? Que é o nosso amigo, né? E tudo mais. Então, o Tyler Robson, pra início de conversa, ele era um cara
que ele tinha uma namorada, cara, mas a namorada dele não era bem uma namorada, se é que os senhores me entendem, né? Ela era uma, assim, tinha surpresa, enfim, né? Mas o Tyler nasceu no dia 16 de abril de 2003 em uma família muitíssimo tradicional da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sim, 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 ele era mormon. Em Utah, sendo o filho mais velho de 3 irmãos. Enfim, nada a falar por enquanto, né? A infância do cara era moralizada e tudo, né? Então, ele era mormon, né? O que deixa tudo mais engraçado. Mas enfim, nada muito a acrescentar aqui, né? Enfim, a infância dele, ele cresceu numa casa em Stucco House, cinza. A casa dele tinha 2 andares e era uma rua tranquila lá em Washington City. A mãe dele, a Amber Jones Robson, era uma assistente social e seu pai, Matt, trabalhava com pedras e alvenaria. Caraca, que da hora, emprego top, né? Enfim, o nosso querido Tyler, ele era um aluno muito inteligente, cara. Ele foi um dos caras que mais se destacou na Pineville High School. Cara, essa parte eu vou rushar, tá? Formando-se com GPA 4, nota máxima ali e tal. O maluco era muito brabo. Atingiu 34 de 36 pontos, né? Tipo assim, no Enem lá dos americanos, né? E ele ficou no top 1% do país. Enfim, o cara era genial num nível assim da mãe dele reconhecer que, tipo, ele era um gênio e a mãe dele, tipo, chamava ele de gênio pra tudo quanto é canto. Enfim, então, tipo assim, a início, né, o que a gente pode presumir do Tyler aí, ele era um cara promissor, né? Você pode ver aí, o cara era 1% do país, então, tipo, o cara era elite da elite do país, né? Ele era muito esperto e não parecia ser um tipo de cara que ia desperdiçar a vida do jeito que ele desperdiçou, né? Enfim, ele era um cara quietitos e tudo mais. Ele costumava mexer muito no Reddit, o que é um negócio assim meio, né, uma red flagzinha inicial que a gente vê dele, né? Ele tinha alguns vizinhos tal, e os conhecidos descreviam ele como um moleque quieto e tal, mas por mais que ele fosse quieto, ele ainda assim era querido e pô, o pessoal gostava dele. Então ele era aquele quietão que o pessoal gosta, ele não era aquele quietão que tipo, mano, o pessoal acha estranho e tudo mais, né? Então, pelo menos ele era um cara moralizado, né? Enfim, e ele tinha alguns hobbies. O primeiro é que ele foi escoteiro. É porque, enfim, né? Piadinha interna. Dividia, né, tal. Ele gostava também de jogar isso, jogar na Steam e tal, ficar lá jogando tal. Então o moleque era tipo assim, ele tinha 2 vidas, né? Uma vida regrada na natureza e a outra vida totalmente fechado dentro do computador, né? Enfim, e ele curtia viajar sozinho pra caçar e tal, acampar e pescar sem sinal de celular. Ou seja, tinha hora que ele tava muito enfiado no computador, tinha hora que ele só queria se libertar de tudo isso, né? Enfim, ele também gostava de ir pra Disneyland, no Alasca e São Cristóvão. Caraca, tipo, solê totalmente aleatório, né? Enfim, até aqui é um cara quieto que tem hobbies diferentes, nada muito terrorífico, né? Enfim, ele era um maluco assim, tipo assim, de boer e tudo mais. Só que aí a gente começa a ver alguns, né? Alguns passos que ele deu para um extremismo, mas não para o extremismo de direita, né? Que geralmente é mais comum que a gente vê aqui, né? Mas ele deu para o extremismo de esquerda, pode-se dizer assim. Extremismo do que? Pró-sistema? Enfim, não sei dizer. Mas em 2020, né? Acharam alguns registros do Discord dele. Que ele queria limitar a liberdade de expressão tal, para punir o ceticismo da galera que não acreditava lá na picadinha, né? Na época que estavam vacinando aí todo mundo, né? Olha só que loucura, né? Ai, meu Deus! O cara queria punir a galera que era cética com relação às picaditas, né? Enfim, por enquanto, né? Você pode ver que ele era um cara assim que, por mais que tivesse assim essas coisas um pouco red flags, ainda é um cara normal. Você pode até achar que é um cara norme, vai, assim, de Discord, que fica lá de boa e não questiona nada e tal, né? Porque é exatamente isso que ele passava, né? O primeiro problema, eu acho que da vida do nosso querido Tyler é com o nosso querido Matt Robson, mais conhecido como pai do Tyler, né? Porque o pai dele, ao contrário dele, ele era muito apoiador do Donald Trump e tal. E ele também era apoiador do movimento MAGA, que no caso é Make America Great Again, né? Então Tyler, ele não gostava, ele tipo assim, não gostava das ideias do pai dele.
E é a revolta do filho contra o pai aqui, né? Porque ele se tornou um cara esquerdistaço, assim, por causa do pai, né? O conflito ali que ele tinha com o pai dele levou ele a se tornar um cara super de esquerda. Então a treta dele com o pai, pô, zoou a cabeça dele nesse nível, ele virou um esquerdistão, né? Pegou pilha, pô, não, e tal, virou esquerdista lá. Enfim, o que eu acho curioso, né? Geralmente, né? Eu acho que a relação dele com o pai dele não era legal, porque geralmente o filho segue assim, né? Tipo, a ideologia do pai, as ideias do pai assim. Não ao pé da letra, mas geralmente quando o pai e o filho se dão bem, seguem, né? Enfim, mas esse foi o primeiro passo que ele deu ali pra entrar de cabeça ali nas pautas da esquerda e se tornar um militante fervoroso da esquerda, né? Se tornar o... Ele se tornou ali o Lacrola, ele se tornou um Lacrola, ele se tornou um Lacrola. Enfim, mas por mais que ele tratasse com o pai dele, né, fosse um esquerdistão super brabo assim e tal, ele ainda não era um cara assim perigoso, né? Ele não era um maluco assim que tipo, mano, não, ele vai churrascar pessoas, né? Ele vai atrás do Charlie Kirk. Mas foi em 2021, né, quando o cara ganhou uma bolsa de US$ 32 mil para pré-engenharia na Utah State University, que ele acabou, tipo, mano, perdendo um pouco o controle. Por quê? Porque ele acabou ganhando essa bolsa, mas depois ele abandonou o curso, né? E tudo mais. E eu imagino que isso trouxe uma grande vergonha pra família dele e pra ele, porque a família dele, tipo, mano, se decepcionou, entendeu? Tipo, com ele nessa questão toda, porque imagino que a relação com o pai dele também esfriou muito nessa época, porque por mais que eles tivessem uma divergência ideológica, o pai dele olhava lá o filho dele, né? Tipo, ah, mano, o moleque tá indo num bom caminho, o cara vai ser, né? Um engenheirão aí top tier, vai ser um monstro aí e tal. Então o pai dele não se preocupava muito assim de tipo, mano, o futuro do meu filho tá terrível. Não, o pai dele via com bons olhos, entendeu? Via aquela situação toda ali, tipo, ah, mano, ok, ele é esquerdista, mas, cara, ele tá bem e tudo. Então, tipo assim, ok, tá ligado? Mas enfim, é óbvio que a situação, né, escalonou muito e imagino que ele pegou mais raiva do pai, o pai dele pegou mais raiva dele. Por mais que após largar a faculdade, ele foi trabalhar junto com o pai lá, cortando as pedrinhas, mas é aquela coisa, né? Tipo, nenhum pai quer que o filho, né, termine desse jeito, né? Eu imagino. E a situação ficou muito ruim, né? E ele partiu, acabou se mudando, né? Não quis mais ficar com os pais e começou a viver uma vida caótica em Oren, né? E ali a relação com os pais dele se desgastou ainda mais, né? Obviamente, inclusive porque ai, caramba, obviamente que por coisa que eu vou falar mais à frente, né? Enfim, ele começou a fazer um curso técnico também de eletricista em Dixie Technical College. Cara, por enquanto aqui só informações assim, tipo, do trampo dele, essas coisas que eu tô passando de início, pra vocês verem como que foi a caminhada do cara, né? Mas por enquanto vocês já podem ver que ele tinha muita raiva dos trampistas. Imagino que também isso veio de dentro de casa, né? Por causa do pai. E essa raiva tava só escalando, né? Enfim, no ano de 2024, né? Quando ele se cansou tal de viver com os pais, né? Ele finalmente, né? Foi pra Oren, como eu disse anteriormente. E ele foi dividir o apartamento com o Lance Twinks, um amigo dele, assim, tipo, que ele ficava jogando. E eu acho que é aqui que a relação dele acabou com os pais. Por quê? Esse Lance, né, que foi o amigo que ele foi dividir a casa, que era uma amizade muito amiga mesmo, aquela amizade assim, mano, sabe? Ninguém solta a mão de ninguém, ninguém solta o pau de ninguém. Enfim, a relação dele com o Lance se tornou um romance, né? O Lance, ele acabou fazendo uma mudança, né, de gênero e tal, usando hormônios do mercado negro, que é meio terrorífico, porque... Cara, isso aqui, vamos lá, uma breve dissertação sobre o porquê que isso é terrorífico, né? Você usar esse tipo de hormônio do mercado negro. Quem acompanha fisiculturismo sabe que quando você vai, né, hormonizar, você vai usar esse tipo de substância, não é bom você comprar desses lugares, desses dark labs, né? Que são os mercados aí que são os laboratórios de mercado negro. Por quê? Porque a substância é feita, é extraída de formas não convencionais. A qualidade também é ruim. Isso aí não é legal, entendeu? E como você tá mexendo com os seus hormônios, né? Você deveria ter o mínimo de cuidado, porque isso afeta a sua cabeça, né? Então,
é monstruoso, entendeu? O cara tava se zoando muito, entendeu? Enfim, e o apartamento, obviamente, dos dois era tipo assim, mano. Cara, era um bagulho assim terrorífico, entendeu? Os caras ficavam usando dorgas, tipo, todo tipo de dorgas, entendeu? Não vou citar o nome pra não ter terror do YouTube, entendeu? Tipo, o lugar era extremamente terrível porque o Lance, né, que é o amigo dele, no caso do Tyler, amigo não, né, namorada, né? Agora eu acho que tem que falar namorada. Eles, tipo assim, ele era acumulador, então, tipo, mano, começava a ficar fio, resto de comida, entendeu? Tipo, o Lance, um amigo dele tocasse nele, ele ficava agressivo. Amigo não, namorado, né? Tocasse nela. Desculpa, cara, eu vou tentar respeitar pro YouTube não pegar pilha, mas, enfim. O cara ficava pilhado, nervoso, entendeu? Nossa, cara, a coisa era terrorífica, entendeu? O Lance, a Lance, né? Lance? Eu acho que é Lance, né? Enfim, não tem nome dela enfim, né? Enfim, a Lance mantinha potes com mofo, entendeu? Tipo, aí ficavam uns fios ali. Nossa, cara, é um bagulho nojentão, entendeu? No meio do jarro d'água lá, ficava dias sem dormir, inclusive terrorificamente, falando com o chat GPT. O que é uma coisa que não é muito convencional, né? Imagina lá, você tá num relacionamento, né? E aí a sua namorada lá fica dias falando com o chat GPT sem falar com você. Ai, meu Deus. Enfim, a Len estava tão nesse hiperfoco do chat GPT que ela mesma falava que, tipo, mano, eu tô resolvendo a equação ao contrário. Eu imagino que, na verdade, quem resolvia era o chat GPT. Ai, meu Deus. Enfim. Mas o Tyler, né? O episódio não é pra falar sobre a Lance, mas por que é importante a gente falar disso? Mais pra frente, os senhores vão ver. Mas o Tyler, nesse momento, assim, ele, tipo, mano, ficava cuidando da Lance, tipo, nesses surtos todos. Inclusive, o Tyler largou a religião, o mormonismo e tal. O que, obviamente, causou mais uma cisão na família, que já tava absurdamente rachada. E isso, cara, foi somando ali com ele se radicalizando à esquerda. Obviamente, também por já estar num relacionamento queer, né? O que fazia ele já ter, obviamente, uma propensão para movimentos de esquerda, né? Porque são os movimentos que apoiam, né? As pastas aí do pessoal do arco-íris e tudo mais, né? E ele começou a criar uma raiva muito grande pelo Charlie Kirk e pelo MAGA, né? Que era um movimento que o próprio pai dele apoiava, né? Então, tipo assim, ele foi pegando cada vez mais raiva e tudo mais. Inclusive, quando ele ia jantar na família, saía treta dele com o pai toda hora, entendeu? Tipo, ele ficava tretado, falava mal do Charlie Kirk. Inclusive, tem alguns documentos que, tipo assim, falam que ele começou a tretar com a família abertamente, entendeu? Inclusive, a raiva dele era o Charlie Kirk puro, entendeu? Puro, puro, puro. Tipo, mano, ele ficava com muito ódio do Charlie Kirk e tudo mais. Inclusive no apartamento, né? Foram encontradas ali algumas post-lists com os termos, né? Orchidinialism, negação de, enfim, de ter. Eu posso falar isso no vídeo sem pegar a maioridade? Enfim, vou falar. Testículos, né? No Lingon, tipo, que era uma referência a alguém sem linguagem. E algumas referências a Cia, o que é meio terrorífico, né? O que é meio monstruoso. Enfim, pouco antes do crime, quando ele estava no jantar lá com a família, ele afirmou que o Charlie Kirk era um ser cheio de, né, ódio e tudo mais. Ele, inclusive, na nota de confissão dele, ele afirmou que, tipo, aproveitaria a oportunidade lá já para eliminar o Kirk, né, no comício e tudo mais. E o equipamento que ele usou foi um rifle Mauser modelo 98 calibre 30.6, é isso? Do seu avô, equipado com uma mira telescópica de $2.000. Cara, esse equipamento dele, por mais que pareça ser bom, cara, ainda assim é um feito muito top ali o disparo que ele acertou, tá? Vou te falar que o malandro é brabo, tá? Meteu. Ai, meu Deus, meteu muito, muito bem. O cara era mirudo, tá? O maluco era mirudo, tá? Eu mesmo não acertaria, que eu tenho ceratocone. Se fosse eu, hoje o nosso querido Tomazoni ia estar falando assim, né?
Tipo assim, ai, vocês viram como são esses esquerdistas? Eles tentaram churrascar o Charlie Kirk. Imagina se fosse o contrário, entendeu? Ia estar lá reclamando no Twitter. A mulher do Charlie Kirk ainda está muito entediada. Que relaxa, calma aí. Enfim. Ai, meu Deus. E ele também, né, escreveu alguns memes lá nas balas, tipo... Cara, vou ler em inglês aqui. Notice boot ou what this. Repara no volume de ou. Que é isso? Cara, eu não sei o que é ou, mas... enfim, dane-se, né? Ele também escreveu Hey fastest, cat. Tipo assim, ei fascista, pega isso, entendeu? Enfim. E algumas coisas como Bella Ciao e outras coisas assim, tipo... Entendeu? If you read this, you're gay, limão. Naquela coisa de gringo bobo lá, ó. Limão, né? Que eles falam limão lá. Os caras é meio retardado. Ai, meu Deus. Enfim. Essas besteiras aí de americano, né? Ele escreveu lá. Enfim. Ele chegou lá no dia 10 de setembro no seu carro lá. Era um Dodge Challenger cinza. Caramba, carro legal. Né, ele tava usando uma camiseta marrom e shorts. Então, tipo assim, o cara tava de boinha, chegou como mais um apoiador, né? Ele era um anônimo, então, tipo, mano, ninguém reparou nele. Ele trocou de roupa, né? O disfarce dele era uma camisa preta com a frase Land of Free Home of Brave e uma águia. Então, tipo, ele... Mano, esses caras é muito engraçado, é porque ninguém ia ligar pelas roupas que ele tá, ninguém ia suspeitar dele. Mas aí ele botou uma roupa mais, tipo... mais monstruosa, assim, é igual o protesto do Bolsonaro. Se você vai lá, tipo, de camisa preta e calça, ninguém vai falar nada. Mas não, ele teve que botar, tipo, faça o Brasil grande de novo, uma camisa verde e amarelo, aquela camisa com a foto do Bolsonaro. Ele teve realmente que adentrar ali, brabo ali na coisa, né? Enfim, e quando era meio-dia 23, ele disparou um único, né, disparo ali, extremamente preciso, do telhado do edifício de Artes Liberais, a 200 jardas, o que pra mim é um disparo muito brabo, entendeu? E ele atingiu justamente o pescoço do Kirk, no momento onde ele tava falando justamente sobre violência armada, né? Então, olha só que coisa, né? Tipo... coitado. Essa parte, né, depois que eu vi o vídeo, né, o momento que o Charlie Kirk é atingido, é um vídeo chocante, então não recomendo que vocês vejam, mas... essa parte é um tanto quanto trágica, assim, porque o Kirk, ele toma, assim, um disparo, ele meio que... parece que ele tomou um choque, porque o corpo dele trava, assim, na hora, tipo, então... ele realmente deve ter tomado um choque, né? Enfim, o que será que ele pensou nos últimos momentos dele, né? Enfim, ele pulou do telhado, mas ele deixou impressões digitais e DNA. Ele escondeu o rifle numa toalha, ali dentro de um arbusto, e tentou fugir do campus e tal. Né, antes do cerco de 8 minutos da polícia, que chegou lá até que rápido, consideravelmente rápido no local. Mas eu já acho estranho, porque o Kirk, ele já era um cara que tinha haters. Então, é estranho o fato de, tipo, mano, caraca, será que ele não deveria ter se preocupado mais com a proteção individual dele mesmo? Enfim, não sei dizer, mas, né, ele tomou um apavoro feroz aí, né? Enfim, mas depois do crime, o Tyler dirigiu 250 milhas, né, e voltou pra São Jorge e tal. Enfim, e no Discord ele entrou numa chamada de voz, jogou videogame, agiu normal, tá ligado? Fez piadas irônicas tal, né, enfim. E ele ainda falou que tinha um rifle idêntico ao cara que fez a coisa e tal. Então ele meio que, mano, ficou vendo normal, aí tirou onda, zoou com a cara do Charlie Kirk e tal, chamou ele de bundelão, ficou dane-se, entendeu? Enfim, só que ele se deu mal, né? Porque ele acabou sendo identificado pela própria TV, né? Então, na noite do dia 11 de setembro, o próprio pai dele... Ai, meu Deus... Ai. Aí é complicado, hein? Enfim, o Matt lá, o pai dele, ele viu as imagens lá, tal, sendo divulgadas no telejornais e reconheceu o filho, né? Nas fotos e nos vídeos lá, tal, que mostravam, né, ele no campus. Enfim, o pai dele ficou em choque, tá ligado? Não acreditou que o filho fosse capaz de fazer uma coisa dessas. Por mais que o filho demonstrasse, assim, o tremendo desprezo pelo Kirk, ele pensou que, mano, tá bom, mas é só um cara que tem raiva. Enfim, não é aquela coisa ali, tem sempre alguém na política aí, deixa nos comentários qual que é o político, assim, que você menos gosta. Tem sempre alguém, assim, na política que a gente não gosta, né, tal.
Mas, né, não pra chegar no nível, assim, de churrascar a pessoa, né? Enfim, aí o pai dele foi até o Tyler e tal, né? E perguntou pro Tyler, né? Tipo, filho, isso aí é você? Tá ligado? O pai dele ficou assustado, né? Enfim, e aí quando o pai chegou no Tyler perguntando, e aí, filhão, foi você? E aí, filhão, are you winning, son? Are you winning, son? Tal, chegou lá. Aí o Tyler cedeu e falou, pô, pai, pior que fui eu. Aí eu meti essa bomba aí, fui eu que chutei, entendeu? Aí nisso, tipo, mano, cara, ficou absurdo, tá ligado? A família dele, tipo, absurdo, tá ligado? A família dele ficou em choque, a própria mãe, tipo, que tinha muito orgulho e tal, tá ligado? E aí já quebrou tudo isso, porque viu que o filho era um churrascador em série aí, né? Tirou a vida do Kirk e tal. Enfim, mas olha só que curioso, né? Após o Tyler se confessar tal, dizer, não, eu fiz isso aí mesmo tal, ele entrou em completo desespero. Inclusive tentou se churrascar, né? Antes de se entregar pra polícia e tudo mais. Né? Ele sabia que tinha tirado a vida de um cara assim que tipo era muito popular, inclusive que o próprio pai admirava, e que a vida dele já era, tá ligado? Já era. Entendeu? Tipo, independente do que fosse acontecer, já era, acabou a vida desse cara, né? Enfim, a família não teve como ali lidar com tudo aquilo, né? Eles foram atrás de um amigo tal, que era um ministro um ministro e oficial de segurança tal. E, inclusive, eles foram atrás de um bispo mormon ali, né, pra resolver a situação do Tyler, né. Eles convenceram lá, tal, o Tyler a se render, tal, pacificamente, sem resistência, né, ou se churrascar, né. Aí o Tyler deixou uma última mensagem, tal, enfim, no grupo de amigos lá, e admitiu também que ia se render e falou que foi ele que tinha feito toda a questão lá com o Kirk, né. Enfim, após a prisão lá, o Tyler não quis falar mais nada, ele ficou quieto. E a comunidade lá, tipo, que ficava lá, a família dele, né, ficou em choque, entendeu? Tipo, a família dele era benquista lá em toda a comunidade, devia ser uma família de mormons respeitável, né? Lembrando que a gente tá falando de pessoas comuns, né, americanos normais. Se você parar pra pensar, são pessoas aí até americano médio lá, era um cara branco, americano médio ali, que tinha uma vida normal. Então, tipo, eles ficaram em choque lá, tal. Enfim, acabou, né, com a reputação da família dele também na comunidade dos Mormons e tudo mais. Enfim, o Tyler, desde que ele foi preso, ele não fala nada com os investigadores. Enfim, a família também, tipo, não fala, ninguém fala, tá ligado? Ai, ninguém mais fala nada, entendeu? Ninguém mais fala nada. Enfim, a família dele entregou ele, que eu acho correto, a família agiu bem, né? E a situação agora do Tyler é que ele tá detido, sem fiança, e tá enfrentando as acusações aí de homicídio qualificado, né, no estado de Utah. Inclusive, ele pode ser condenado à pena de churrasco, tá? Então, que droga que ele foi arrumar, né? Tudo isso por raiva do Kirk. O que eu acho que é muito burrice, tá ligado? Tipo, se ele tinha tanta raiva do Kirk, por que ele não cria um canal igual eu fiz aqui e fica falando mal das pessoas, entendeu? É muito mais proveitoso. Inclusive, você pode atingir essas pessoas de forma muito mais eficaz, né? Se você parar pra pensar, né? Imagina lá, ele faz um vídeo lá, Why I don't like Charlie Kirk. E aí o Charlie Kirk pega pilha, fica nervoso com o vídeo, enfim. Provavelmente não, porque o Charlie Kirk, isso aí deve ser reconhecido, era um cara com uma capacidade argumentativa muito boa, muito voraz e tudo mais. Então, eu imagino que o Kirk ia, se estivesse em um debate, alguma coisa assim, o nosso querido Tyler seria brutalmente mogado pelo Kirk. Então, talvez por isso que o Tyler também não conseguia muito, né, falar. Enfim, eu já vou entrar na parte meio polêmica aí da coisa toda, né? Enfim, nas homenagens ali que rolaram, né, pro Kirk e tal, aí o... as homenagens, né, que teve pro Kirk. Então, se a gente pegar ali, teve também ai, meu Deus. Aqui apareceu o nome do maluco aqui no roteiro, muito bom. Né, pelo vice-presidente, né, o
G.G. Vance, né? Que eu... Bom, deixa eu ver o nome dele aqui completo aqui. Por que tá só J.D. Vance, cara? Eu quero o nome completo dele, pô. Cadê o... Aqui, James David Vance. Aqui, o vice-presidente dos Estados Unidos, que dizem que é o cara que tá metendo bronca na mulher do Kirk, tá? Mas dizem, tá? É boato, boataria, e não dá pra saber se é verdade, né? O Trump também anunciou, né? Que, tipo assim, ele concederia pro Kirk lá, obviamente depois do Kirk ir de Vasco, a medalha presidencial da liberdade, o que dane-se, né? Tipo, o cara já foi de Vasco, não tem nem mais o que fazer. Então, não dane-se, deveria ter reconhecido isso antes, né? Enfim, ele virou, cara, naquela época ali, né, naquela situação toda, o Charles Kirk virou, obviamente, uma munição política muito forte ali pro governo Trump, né? De tipo assim, olha só o que os esquerdistas fizeram ali e tal, pro governo Trump conseguir avançar suas pautas e pra aterrorizar, né, a população ali também, né, de tipo, olha só, ai, meu Deus, olha o que fizeram com o Kirk, esses esquerdistas, eles não valem nada, tá ligado? Então ficou essa coisa toda, né. Enfim, umas coisas assim meio terroríficas que entram nas partes conspiratórias. Primeira coisa, o ângulo da entrada da bala, né, que é de 34 graus, é incompatível ali com a posição do Tyler, né, que é estimada entre 18 e 22 graus, né, que ele tava ali do pescoço do Kirk. Então, se ele acertasse o tiro, a bala deveria ter entrado em outro local, tá? Então, primeiro monstro, né? Outra coisa meio terrorífica é que o Tyler testou negativo para resíduos de pólvora nas mãos e nas roupas, né? Enfim, o que não dá para ser considerado possível, porque depois de um disparo desses que ele deu com a arma que ele deu, o calibre da arma que ele deu, era impossível, era para ter pelo menos algum disparo, algum rastro de pólvora nele, enfim, nas roupas também, enfim, o que é meio terrorífico. Enfim, outra coisa também é que os sites de segurança ficaram mudos 47 segundos antes do disparo e 47 minutos de imagem das câmeras corporais foram corrompidas ali, entendeu? Então, olha só, né? Enfim, vídeos também mostram alguns homens, tipo, que não foram identificados saindo do prédio com bolsas táticas 3 minutos após o churrasco. E a empresa de segurança, né, recebeu 47 mil dólares, o triplo do valor de um fundo que Kirk não controlava. E há relatos de um pagamento também misterioso de 200 mil dólares após o Kirk recusar o ultimato de doadores bilionários e de Netanyahu. Uma coisa curiosa aqui sobre toda essa questão, né? Vamos lá, algumas coisas. A primeira é que o Kirk ele estava participando com o Nick Fuentes em muitos debates, né, um contra o outro. E o Kirk ele representava uma direita mais liberal, mais moderada ali, né? Por mais que ele fosse mais hypado, eu imagino que o Fuentes, né, o Nick Fuentes, que agora tá bem no hype, né, mas o Kirk ali naquele momento ele representava uma direita mais moderada, né? E o Nick Fuentes representava uma direita mais, entendeu? Mais forte, mais brava ali. E ele sempre perdia, entendeu? Ele sempre tomava pavor pro Nick Fuentes, sempre, todo debate. O Kirk, ele era um daqueles defensores do estado de Spastel, né, e tudo mais. Porém, conforme ele foi debatendo com o Fuentes e tal, ele, até pouco antes do churrasco dele, parece que ele tinha feito algumas críticas ao estado de Spastel. Se eu não me engano, naquela época tava tendo toda aquela situação lá do Spastel atacando os países lá, que nem sempre fazem, né? Enfim, aí o Kirk, ele meio que tipo, mano, isso aí não é da hora, entendeu? Isso aí não é legal. Enfim, o Kirk parece que começou a meio que dar umas opiniões contrárias e tudo mais. A coisa ficou meio estranha. Enfim, alimenta aí, né, as teorias da conspiração. Outra coisa que dizem é que também o amigo aí do Tyler, né? Enfim, ele também botava essas ideias na cabeça do Tyler. Então, tipo assim, mano, vai lá, o Charlie Kirk é um monstro, tal. O fato dele também ser um transgender, né, também ajudou muito, porque isso motivou ainda mais, né, o Tyler a fazer o ato, né. Imagina que, tipo, imagina lá, eu Super Bra, né, namora a Sayuri, um exemplo legal, né. Aí eu tô lá namorando tô lá namorando a Sayurona lá, e aí Sayuri, pô, tal, feliz no namoro, né, feliz ali, né, no namoro com a Sayuri, né. De repente, né, aparece aí um cara aí da política brasileira, aí sei lá, pô, quem que tem aí hoje? O Nicolas Ferreira, tá ligado? Mas todo mundo sabe, entendeu? Falando mal pra caramba lá dos, né? Enfim, aí a Sayuri, mano, todo dia chorando, tá ligado? Imagina a Sayurizinha chorando na sua frente, em prantos, cara.
entendeu? Imagino que você não seria capaz de fazer por esta excelentíssima mulher, né? Chorando em prantos, cara. Super Bra! O Nicolas Ferreira, Super Bra! Ele está falando, Super Bra! Que só existem dois gêneros? Cara, eu, Super Bra, cara, com todo respeito, Nicolas Ferreira, desculpa, cara, eu meti a bronca, entendeu? Você vai me perdoar, né? Mas aí a gente tem que ir pra cima, a gente tem que ir pro combate. Enfim, também dizem que essas posturas do Kirk aí contra pessoas, né, LGBTQIA+, PQ, fizeram com que o nosso Tyler tomasse aí essas questões, né. Também você pode olhar como eu já estava citando anteriormente, o fato do churrasco aí do Kirk ter sido um motor político aí para toda a direita americana meio que se radicalizar um pouco mais, né. Enfim, também pode ter sido esse motor político. Aqui no Brasil, essa questão do Charlie Kirk dividiu opiniões, né? Então, haviam pessoas que estavam, assim, totalmente contrárias, né, à questão que aconteceu, né, mesmo sendo de direita ou de esquerda, mas também houveram pessoas, né, que nem o Santinelli lá tal, que cara, acharam, entendeu, ok, tá ligado? Até, tipo, algumas pessoas no Twitter, também alguns esquerdistas radicais, assim como o Tyler, levam o Tyler como um grande homem, assim, um cara assim, pô, esse cara aí meteu bronca. Então, eles meio que colocaram o Tyler ali num pedestal, os esquerdistas, né? Enfim, e também houveram pessoas como o Tomazoni que disseram, assim, discursos assustadores. Eu, quando vi o Tomazoni, eu falei, nossa, eu fiquei com medo dele. Se eu fosse esquerdista, eu ia ter medo do Tomazoni, meu Deus. Tomazoni falou no Twitter lá, não, que agora a gente vai pra cima, agora eles verão quem são os verdadeiros extremistas. Agora sim, ai, meu Deus. O Tomazoni, ele devia, né, tá achando que ele era o Homem-Aranha, né? Agora eu sou o Homem-Aranha Venom, né? Eu tô com o Venom em mim, né? Enfim, ficou toda essa questão aí. Tomazoni, inclusive, até ficou reclamando lá no Twitter, pra depois, obviamente, ser ridicularizado, e hoje já tá caladinho aí, né? Enfim. E, obviamente, performático também. Ele nem devia saber direito quem era o Kirk, entendeu? Então, patético, tá ligado? Enfim, como quase tudo. Alguns políticos da direita, obviamente, se aproveitaram dessa questão, Nicolas Ferreira, todos, né, pra dizer que, nossa, olha só como a esquerda é, imagina se fosse o contrário, aquele velho papo de sempre, né. E alguns da esquerda também se aproveitaram, né, da questão toda pra dizer, né, que isso não deve ser feito e tal, né, porque por mais que são adversários políticos, ainda assim são pessoas que merecem ser respeitadas. E também há aqueles que também tentaram surfar a onda já do extremismo mesmo, de dizer, não, realmente Charlie Kirk, que é o Carlos Sentinella e esses outros caras aí. Enfim, que eu acho patético também, acho uma coisa totalmente performática, boba, entendeu? Enfim, era meio óbvio que o Charlie Kirk não era esse cara monstruoso todo aí, que ele é pautado, né, como se fosse o super hater tal, o monstro. Mas enfim, isso aí não é problema meu, era problema do Charlie Kirk, e ele tomou um apavoro. Mas o que fica aí tudo são alguns boatos, dizem que a esposa dele foi plantada, também dizem que agora esse cara aí, o Vance aí, tá metendo bronca na esposa do Kirk, entendeu? O que eu acho talvez plausível, porque, mano, é muito estranho, se vocês verem algumas imagens assim, é muito estranho alguns bagulhos assim que aparecem, né? Também tem o fato da esposa do Charlie Kirk, parece que ela era uma dançarina do Trump, alguma coisa assim, Cara, ela tava ali no meio ali, mas, tá ligado? Enfim, tem toda essa questão aí também. O Kirk tava, como eu disse, perdendo muitos debates ali pro Fuentes, né? Então, o que fazia com que ele, tipo, mano, não, velho, para de perder aí, irmão, por favor. Talvez ele ter entrado em atritos ali também com o Luiz Pastel, né? No próprio Twitter, criticando algumas posturas e tudo mais, fizeram com que os caras pegassem ainda mais pilha dele, porque imagina, né, que você é um boxeador, né? Você é um boxeador e quem te financia sei lá, o Tony Soprano, lá, italiano botando dinheiro em boxe aí, entendeu? Lá, tal. E aí você tá perdendo um monte de luta, cara. E aí os caras lá tão tipo, mano, você devia ganhar, tal, né? E aí o cara ainda vai lá e fala, esse Tony Soprano aí é um trouxa, entendeu? Você vai se dar mal, entendeu? Obviamente. E é o que aconteceu aí, eu imagino, com o Charlie Kirk. Enfim, resumo da história, Super Bravo, você acha que o Kirk foi churrascado por esse Tyler ou não? Cara, acho que... eu tenho medo de falar. Mas eu vou dizer que tudo aponta que não. Porque, cara, como eu disse, a arma
o modelo da arma era do vô do maluco, entendeu? Então já era um modelo antigo de arma. Já era um modelo antigo de arma. Esse cara, ele não dava nenhum indício de que, pô, ele era um cara assim, absurdo, tá ligado? Pra conseguir acertar um disparo daqueles. Cara, e tipo assim, não é fácil, cara, você acertar um disparo. Ainda mais da distância que ele tava, a situação, o fato do disparo ter sido assim, naquele ponto exato, entendeu? Num grande evento, você ter que ali se posicionar, você ter que subir escondido. Não faz muito sentido uma pessoa desse calibre aí ter acertado aquele disparo, entendeu? Não faz muito sentido, entendeu? O cara também não ter falado mais nada depois, porque pode parecer, né, ele só tá querendo se defender, mas não, entendeu? Às vezes ele só não consegue mais falar nada depois, porque ele só foi tipo, entendeu? Eles fizeram igual no Homem de Preto lá com ele, entendeu? Enfim, esse tipo de coisa assim meio terrorífica, mas que só cabe a nós especular se acontece ou não. Mas eu, Superbra, acredito que essa questão aí toda não foi o Tyler que fez, cara. Não foi o Tyler que fez, era um cara muito instável, era um cara que, tipo assim, mano, não parece ser o cara que conseguiria realizar esse tipo de coisa sem, entendeu? Sem tomar apavoro, entendeu? O que é curioso, porque se a gente pegar, né, nas eleições ali que teve em 2024, né, eles tentaram levar o Trump de base e tudo mais, e, né, aí se levantam algumas hipóteses. Tem gente que diz que aquele disparo foi algo ali que foi, como pode-se dizer, encenado, então o Trump tava esperando aquilo tudo pra tipo, mano, agora eu vou ganhar as eleições, tá ligado? Tem gente que diz isso, enfim, as pessoas falam muitas coisas, né? Mas a verdade a gente nunca vai saber. E nessa questão do Tyler aí também a gente nunca vai saber. Eu imagino que o Tyler vai ser churrascado, tá? Não há nada que ele possa fazer. Ainda mais se ele é um cara que não fez, a chance dele ser churrascado é maior. Porque se ele não fez isso, é óbvio que vão querer que ele seja churrascado também, pra ele ficar de boca fechada. A gente também não sabe, entendeu, a situação da família dele, se alguém chegou lá, botou um pingo neles pra eles ficarem quietos. Enfim, não dá pra saber. Mas o que eu digo pra todos vocês nessa situação toda nós somos todos Charlie Kirk. Brincadeira da parte. Mas, cara, é isso. Essa foi a volta do Jorge Amado. Espero que vocês tenham gostado. Não tem mais muito o que falar desse caso. Eu acho que é uma patifaria aí o que algum pessoal faz aí do YouTube da direita aí, ficar forçando esse maluco. Inclusive lá nos Estados Unidos o Charlie Kirk se tornou um meme, assim como o George Floyd e outros, né? Então, cara, eu acho que é muito triste, né, velho? Tipo, na moral, desse maluco aí, o Charlie Kirk, o que eu torço pra ele é que a filha dele seja filha dele mesmo. Que ele diz que tem 2 filhas, né? As 2 filhas, os filhos dele sejam filhos dele mesmo. Porque pelo menos ele deixou um legado aí, né? Ele deixou alguma coisa aí pra trás, né? E tudo mais. Porque eu, sinceramente, acredito que a esposa dele já tá aí, ó, na mão do Vance aí faz um tempão, tá? O Vansão tá botando pra dentro, tá? Eu acredito, aquela mulher não esboçou quase nenhuma reação, cara, no velório do maluco, além daquilo tudo ser transformado em um grande comício, entendeu? Pro Trump, sabe, da forma mais fria possível. Eu acho que uma mulher que sente o luto da perda do homem ali, da vida dela, né? Ela ia pelo menos ter um mínimo de decência de fazer um velório, um enterro ali quieto, com parentes, amigos e familiares, né? De forma honesta, de forma decente, né? Mas não, virou tudo um grande comício, a entrada dela, todo mundo aplaudindo, virou tudo um evento. E ela meio que, tipo, mano, pouco tempo depois já tava, entendeu? Enfim, e aí ela dá umas entrevistas. Cara, fica um negócio de verdade, assim, quem viu The Boys sabe, fica exatamente igual The Boys. Entendeu? Parece muito aquelas cenas que tem no The Boys, entendeu? Do Capitão Pátria, aquela coisa toda encenada e os discursos encenados. Ficou exatamente isso. Me desculpa, cara, essa mulher não passa sinceridade nas coisas que ela fala. Então, sei lá, eu acho que o Kirk aí tomou um apavoro aí dessa mulher, entendeu? Ele tomou um apavoro forte dela. Infelizmente, né? Mas como eu disse, eu torço que os filhos sejam dele mesmo, tá? A mulher eu acho que tá com outro malandro lá sim, tá? Eu realmente acho. Até porque ele é o vice, né? Eu não acho que ela tá com ele, tipo, assumida, mas tá com ele sim. Ele deve tá dando uma onda aí com a mulher do outro malandro. O que é meio triste. O Kirk eu acho que foi sim uma bala na manga aí que os caras tinham aí. Eles usaram o Kirk sim também. Então, cara, é só, entendeu? E o cara virou um grande meme.
Se bobear, até as filhas dele já deram risada em algum vídeo lá do Charlie Kirk virando o robozão lá no Instagram, dos caras chamando Charlie Kirk pra garta, do Charlie Kirk e o P. Diddy juntos, do Charlie Kirk junto com o Epstein, do Charlie Kirk junto com o George Floyd, do Floyd Kirk, do George Kirk, do Charlie Floyd. Enfim, cara, essa coisa toda aí, tá ligado? Que todo mundo esbarra aí com um meme desses no Instagram, o que torna a situação dele ainda mais triste, cara, porque, enfim, parecia ser um cara honesto, talvez, né? Enfim. Mas é isso, Charlie Kirk, aonde você estiver, esse vídeo é dedicado pra você e também pro Wagner Tomazoni, que é o Charlie Kirk brasileiro. Não sou eu que estou falando isso, ele se auto-intitulou, tá? Então, enfim. Enfim, senhores, é isso. Eu, Super Bravo, ficando por aqui. Se você assistiu o vídeo até este momento, escreva nos comentários: nós somos Charlie Kirk. E é isso. Eu, Super Bravo, ficando por aqui. Lembre-se, Super Bravo nunca morre. Tchau, tchau.